E agora a gente vai falar sobre comportamento. A gente está vivendo, constantemente cercado por tendências virais, modas populares que surgem e se espalham assim, super rápido, muitas vezes graças à internet e às redes sociais. Mas você já parou para pensar de que modo essa repetição contínua, essa repetição em massa, influencia a nossa vida e a maneira como a gente se porta? É sobre isso que eu converso agora com o psicanalista René Dentes, que vai nos explicar, um pouco mais sobre essa sociedade da repetição. René, já vou sentar aqui porque eu sei que nosso papo vai render. Eu queria que você me falasse um pouquinho, sobre essa questão da repetição, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas têm se esforçado, elas têm se esforçado para serem aceitas. E essa aceitação parte muitas vezes da ideia do ser igual, do fazer as mesmas coisas, mesmo que aquilo não esteja tão alinhado com seus valores, com o que você acredita. O quão que isso é perigoso, hein, René? Bom dia! Bom dia, Vanessa. Bom dia, aos nossos queridos telespectadores da TV Horizonte. Então, hoje nós estamos realmente vivendo muito conteúdo de imitação. Um dos aspectos, não tenho dúvida, que é o que você falou. As pessoas querem ser aceitas e elas então se enganam dentro daquele padrão. Acha que é para ela segue, até se satisfaz um pouco, mas pode perceber que não vai ser durante muito tempo. A gente tem uma estrutura mental até que desde a infância nós imitamos gestos, imitamos a figura materna, depois a figura paterna. O bebê imita os outros no processo de fala, por exemplo, de balbuciar, de imitar sons, depois a criança. Mas isso, quando chega à vida adulta, ele ainda tem uma tentação muito grande. O ser humano tem uma tentação de imitar. É o que um antropólogo muito estudado nos meios teológicos também, o meu xará, o René Girard, vai chamar de mimetismo, teoria mimética. Ou seja, nós temos uma estrutura de comportamento em que nós nunca saímos do zero, nós sempre imitamos uma outra coisa. Só que nessa imitação há muito um processo de violência contra nós mesmos. É como se para eu imitar alguma coisa, eu tenho que negar alguma coisa minha. E é isso que acontece. As pessoas, às vezes, fazem cirurgias, fazem elementos assim, estéticos, procedimentos estéticos, ou seguem uma tendência ou outra aí da moda, das redes sociais, e elas se ferem, porque não é o que é para elas mesmo, o que estaria em consonância com a sua personalidade. Isso que é o problema. Por isso que, às vezes, é violento um padrão, um elemento assim de imitação. Você falou aí, da questão do bebezinho, quando ele está aprendendo, ele aprende pela imitação. Eu estou com um bebezinho em casa, então eu sei bem qual que é a importância, do exemplo nessa fase de aprendizado, e isso segue também durante a vida, Eu sou do tipo de pessoa que às vezes eu preciso ver alguém fazendo para eu conseguir entender o mecanismo daquilo e reproduzir. Só que aí a gente entra, nessa questão que, como você bem disse, fere a individualidade do ser, que é a repetição contínua de determinados valores, determinadas ideias que não condizem muito com aquilo que o indivíduo pensa, René? E aí eu queria que você falasse um Exato. pouquinho sobre os malefícios disso e como que eu consigo, de repente, em casa ou diante de uma situação dessa, como que eu consigo perceber essa repetição negativa de algum ato, de alguma ideia? Nós percebemos quando é negativo, quando aquela ideia ou aquele ato, aquele comportamento, ele não se mantém. Porque, de fato, quando a gente vive alguma coisa que a gente tem a sensação que é, para nós, naquele momento, é um ato mais duradouro e traz serenidade, Quando a gente está agindo em consonância ao nosso desejo, mas um desejo, atenção, refletido, Porque o desejo se engana muito, não imediato. A gente tem como resultado uma serenidade, uma paz, Então, é alguma coisa que você tem a sensação que você vai poder fazer sempre, que não vai ser só naquele momento, naquela situação de vida, e tal. É mais ou menos como uma tendência,
Você veja, por exemplo, a moda tem muito isso, tem tendências, ciclos, mas depois se esgotam e vêm outras tendências. Quando a gente pensa, quando a gente reflete bem que alguma coisa é para nós, é algo duradouro. Não é só para um momento só, não é só instantâneo, momentâneo. E é interessante, Vanessa, que hoje nós vivemos uma situação assim. As pessoas têm vivido mais padrões, por quê? Porque o mundo está mais voltado para redes, estamos mais conectados e os algoritmos têm predominado. Então, os padrões, inclusive eu afirmo uma coisa que assim, eu não acho que a inteligência artificial ela avançou tanto. Claro que avançou em termos tecnológicos, mas me parece que o mais fundamental que está acontecendo é que o mundo está ficando mais padronizado. Uhum. Então, as redes estão apostando mais em padrões, nós estamos pensando com menos criatividade, estamos tendo menos inovação, as pessoas estão agindo de forma mais parecida. E olha, eu vejo até mesmo por uma percepção clínica da escuta às pessoas, né, toda semana, todos os dias, é, que as pessoas estão se afetando mais de forma parecida. Então, nós estamos muito padronizados porque as redes estão padronizadas e as nossas fontes estão padronizadas. Mas isso é ruim, porque o ser humano, na sua infância, ele tem essas imitações. Mas na vida adulta, nós temos a liberdade e a individualidade. Então, precisamos valorizar isso e respeitar isso. Cada um é um e deve encontrar seu caminho. Para ver se é para nós, se é algo bom, veja se traz serenidade e paz. Se não, vai se esgotar brevemente aquela tendência. Uma coisa que me preocupa muito, Renê, né, principalmente escutando isso que você falou, eu imagino que essa questão da repetição, da imitação, afeta gerações diferentes de formas diferentes. Mas uma geração em específico, né, um público em específico que me preocupa muito essa questão da repetição em massa, é em relação aos adolescentes, né, que estão em um processo de formação e aí vem essa onda, né, essa massa de repetição, tudo padronizado. Como que fica a autenticidade, essa era a palavra que eu estava tentando buscar, a autenticidade desses indivíduos nesse mundo que a gente vive hoje, Renê? Exatamente. Os adolescentes, eles são muito vulneráveis a essas imitações, porque eles precisam de identidade para se sentirem incluído dentro de grupos, né? E muitas vezes você vê adolescentes se ferindo no sentido da subjetividade, das emoções, fazendo coisas que eles não fariam individualmente, mas naquele efeito manada, aquele grupo leva ele a agir daquela forma. Isso é muito sério hoje, porque há um vazio que os adolescentes têm vivido, seja por questões, vamos dizer, do mundo está muito acelerado, as pessoas não estão tendo tempo muito para as outras, seja porque muitos pais também não escutam os seus adolescentes, seus filhos, né? Seja porque as escolas também estão muito conteudistas. Então, há um vazio num público adolescente que elementos e tendências das redes sociais, por exemplo, têm tido um sucesso enorme, entre aspas, nesse mundo da imitação, porque é o que sobra a eles, né? Por isso que é importante demais os pais terem atenção a seus filhos, a sinais diversos dos seus filhos e, sobretudo, que sirvam de exemplo, porque imagina, se não forem os pais, principalmente, influenciarem os filhos, no sentido de liberdade, de entender o desejo deles, mas se colocar como um exemplo no mundo, quem será? Então, assim, realmente é muito perigoso. Nesse vazio, essas tendências, elas têm um espaço, um campo, assim, muito mais, um terreno fértil, e nem sempre é muito bom, né? É preciso ficar atento, né, Renê? Olhar o que aquele adolescente quer falar muitas vezes sem ser falando verbalmente, né? As ações também Isso. dizem muito. Renê, quero muito te agradecer por esse papo. Assim, eu acho que é um assunto que a gente pode trazer outras vezes aqui no programa, porque rende, né? Eu tinha várias ainda perguntas para te fazer, então já fica o convite para você voltar semana que vem e a gente segue falando sobre comportamento, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, influenciado pelas redes sociais, combinado? Combinado. Será um prazer e, como foi hoje, também estar com vocês.